Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem, eu espero que esteja sendo aí um feriado bom para todos. Bom, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso de C Sharp e hoje nós vamos falar sobre entrada de dados, tá, em C Sharp, ou seja, a captura de teclas digitadas ali em C Sharp. Bom, vou abrir aqui o C Sharp, tá. Vou criar um novo projeto. Pode ser um console app. Vou colocar aqui read data. Vocês podem dar o nome que vocês quiserem para o projeto, tá? Não tem problema nenhum. Eu vou selecionar aqui o não subir um nível, não usar, né, um nível superior e vou dar um create. Bom, é muito tranquila essa questão de entrada de dados. Por exemplo, quando nós queremos imprimir algo, tá? Deixa eu vir aqui, options, dark, item, fonts and colors. Deixa eu ver se a matriz fica legal. Aí, beleza. Bom, quando eu quero fazer a impressão de alguma coisa no C Sharp, aí nós tratamos de saída de dados, mas eu vou fazer assim, ó. Eu vou colocar aqui um dado tipo string, dia, semana igual segunda-feira, tá? Bom, veja bem, a hora que eu for utilizar ali dia da semana, eu faço uma concatenação, tá? Dia, semana. E eu faço a impressão, tá? Mas veja bem que isso é uma entrada estática, né? O usuário não pode fazer alteração nessa string, nesse dado. Por quê? Porque ela já vem não é pré-configurada, ela já vem... Bom, vamos colocar como pré-configurada. Ela já vem fixa. Ela já vem fixada o valor da variável. Perfeito? Então aqui nós não tratamos de entrada de dados, né? Nós entramos com o dado antes, mas o usuário não pode fazer alteração alguma. Certo? E se eu imprimir, né, se eu rodar o programa, ele vai fazer aí a impressão. Dia da semana, segunda-feira. Tá bom? Agora, mas eu quero fazer com que o meu usuário entre com os dados. Simples. Primeiro eu vou declarar aqui uma variável, tá? E aí eu vou escrever assim, ó, cw tab para ele, né, fazer o fio ali do console write line. Entre com o dia da semana. Veja bem, um pequeno detalhe aqui. Se eu escrever o write line, ele vai jogar para a linha de baixo, tá? Para a próxima linha. Então, eu não quero. Eu quero que o meu usuário digite na mesma linha da mensagem. Então, venho aqui, eu apago e simplesmente escrevo write. Recebe o valor do teclado na mesma linha da mensagem, tá? Beleza. Agora, como é que eu faço? Se o console write ele escreve, eu tenho uma outra opção para receber esse dado. Eu quero fazer a leitura do teclado, então é o console.read line, tá? Abre e fecha parênteses aqui, beleza. Mas não terminamos ainda. Por quê? Perdão. Veja bem, o meu console readline, ele vai simplesmente ficar ali com o ponteiro só mostrando, ele não vai fazer mais nada. O que está faltando aqui?
Bom, aqui está faltando onde nós iremos armazenar esse valor. Por exemplo, eu vou armazenar esse valor no dia semana igual console.readline. Ela é uma string, então ela vai receber uma string e vai trazer aí para mim. Ela vai armazenar o valor na string até eu substituir esse valor. Tá? Aí eu venho aqui, por exemplo, vou dar um... Olha, ele já está me pedindo já console.writeLine dia de semana. Eu dei um tab para aceitar. Eu vou apenas colocar aqui dia de hoje, tá? Eu venho aqui e vou fazer uma concatenação. Então eu vou rodar esse programa. Ó, entre com o dia da semana, tá vendo? Ó? Eu vou colocar terça-feira. Dia de hoje, terça-feira. Ele fez a leitura para terça-feira. Perfeito, show. Mas no C# nós temos alguns outros tipos de dados que eu quero falar. Por exemplo, nós estamos falando de uma string. Eu vou falar aqui de int, float, double, decimal, tá? E char. Eu vou falar desses, tá bom? Porque os outros long int, short int, long, eles são mais práticos, tá? De fazer, então não tem necessidade. Bom, vamos lá. Eu vou colocar aqui mais para baixo, fazer assim, ó, int. E um outro detalhe, tá? Eu não preciso necessariamente declarar a string antes. Eu posso fazer o quê? Venho aqui. Desculpa, eu não preciso declarar uma variável antes. Eu poderia vir aqui e fazer assim. Tá? Aqui também vai funcionar perfeitamente. Ó. Está funcionando. Agora, deixa eu colocar aqui um CW. Tá. Vou fazer assim. Perfeito. Vou colocar aqui int a, tá? console.write. Agora eu vou pedir para entrar com o número inteiro. Então, enter ou digite um número inteiro. Número inteiro, para quem não lembra, é aquele número 1, 2, não é 1,5, 1.8 ou 1.5, 1.4. Tá? Porque, ó, veja bem, o número inteiro ele é um número inteiro, ou é 1 ou é 2. Ele não pode ser 1.9, que ele vai me dar erro. Ele é um número, ó, representa um número duplo, um número floating, que seja com pontuação. Então ele não pode ser válido. Eu teria que declarar aqui um double, tá? Então eu vou escrever aqui inteiro, beleza. Agora, tudo bem, para string nós usamos ali o console readline, mas como eu faço para receber um inteiro? Existe uma função chamada parse, que nós já vamos utilizar, tá? Eu vou colocar assim, ó, a igual int.parse. Aqui dentro eu vou colocar o que? Console.readline, tá? E ele já me dá a resposta ali, tá? Perfeito. Eu quero mostrar, ele vai me dar ali o console.writeLine e vai me dar o int, número digitado. Aqui eu vou usar a interpolação. A interpolação é isso aqui, ó. Você abre chaves e fecha chaves, e aqui você coloca o sinal de dólar, tá? Eu vou salvar. Veja bem como funciona agora. Bom, ele vai pedir aqui segunda-feira.
digite o número inteiro. Posso digitar isso aqui. Ó, o número digitado foi isso aqui. Tá? Ele me apresentou por quê? Porque eu fiz uma interpolação. Eu poderia fazer uma concatenação, que é mais A. Tá? E eu apagaria aqui. Ou eu poderia colocar o símbolo do dólar e fazer uma interpolação, o que eu irei deixar aqui para este exemplo. Perfeito, legal. Agora, como eu faço para fazer com float? Bom, o float, pessoal, ele aceita até 7 dígitos após a vírgula, né? As casas decimais após a vírgula. O double, ele aceita, se eu não estou enganado, são 15. Tá? Ele tem 64 bits, um é 32, 64, e o decimal, que é usado mais para moedas, quando nós falamos de valor monetário, ele tem 128 bits, então ele aceita 30, 32, alguma coisa assim. Tá? Então vamos lá. Primeiro nós iniciamos com int, eu vou fazer o float b igual. Veja bem, eu vou, na verdade eu vou fazer assim, ó. Deixa eu ver aqui, console, writeLine. Aí eu vou pular uma linha, console.writeLine, console.write, na verdade, porque eu quero que ele digite no mesmo lugar, entre digite um número float, tá? Aí, nossa, barulhento dessa cadeira, tem que jogar fora. Agora, eu vou digitar aqui float b igual. Veja bem, aqui ele já está me dando a opção, ó, float.parse, float.parse, e aqui console.readline, tá? E eu vou fechar aqui novamente e aqui, beleza. Console.writeLine, e aí eu vou colocar aqui o número, tá? Opa, vou colocar também com interpolação, número digitado, tá? E aqui é a interpolação, que é o B, fecha aqui, beleza. Tá, então aqui nós temos entrada de dados com int, tá? Na hora de declarar não se usa letra maiúscula, tá? Por favor. Vou fazer assim. Aqui. Deixa eu pegar isso aqui só pra gente separar bem, tá, pessoal? Não gosto de muita bagunça não, então lembrando que não se deixa, não se faz não se declara número com letra maiúscula, não se declara int, float com letra maiúscula, por favor, tá? Aqui, Ctrl S. Deixa eu salvar aqui também, eu vou querer que ele mostre uma linha também aqui. Beleza, eu vou fazer a execução. Segunda-feira, nós estamos trabalhando com a string ainda. Digite o número inteiro 34. Digite o número float, pode ser 46. Ó, e ele me deu o resultado, tá bom? Beleza. Agora,
Como eu faço com o double? Mesmo esquema, pessoal. Mesmo esquema. Só muda o tipo do dado. Double C. Tá. Console. Ponto. Write. Desculpa. Console write line. Aqui. Entrada de dados com double. Tá. Aí eu vou fazer assim, ó. Console.write, digite um número double. Tá, vou botar minúscula também. Agora, aqui eu vou fazer assim, C. Se eu pressionar o Tab, ele já vai me dar tudo que eu preciso. Pronto. Com o Tab 2 vezes. Ele já completa para mim, porque ele já está sabendo o que eu estou fazendo. Ele já está reconhecendo já as entradas que eu fiz anteriormente e já está me trazendo o que eu preciso. Tá? Aí eu vou fazer assim. CW. Aí. E aí eu vou colocar aqui a... Dessa vez eu vou trabalhar com concatenação também. Número digitado mais C. Perfeito? Mas, o que vai acontecer? Na minha saída de dados, por quê? Veja bem, eu vou fazer aqui a minha execução. Eu vou executar aqui segunda-feira. 34 ponto isso aqui. Aí o double aqui. Veja bem isso aqui. Tá 352.355.4656. Se eu quiser fazer uma limitação de casas decimais, eu preciso usar alguns formatos. Por exemplo, deixa eu ver, alguém mandou mensagem aqui. Só um minuto, Iago, já te ligo aí. Então, eu consigo fazer algumas controles de casas decimais após a vírgula se eu utilizar a interpolação de maneira mais fácil ou se eu usar o System Globalization, que ele vai me dar ali o formato da string e tal. Tá? Então, como que nós fazemos isto? Vamos lá. Eu vou deixar aqui como interpolação também. Tá? C. Vou vir aqui, colocar o símbolo de dólar. Tá? Só um minuto, pessoal, que estão me ligando aqui. Só um minutinho. Bom, voltei, pessoal. Desculpa, tá? Vamos lá. Deixa eu recuperar aqui. Assim, quando nós formos fazer a impressão, né, ou a validação dessas informações, nós vamos precisar utilizar um controle de casas numéricas, né? Então é muito importante isso. Por exemplo, eu quero fazer um valor decimal, tá? Então deixa eu só copiar isso aqui, beleza? Console ponto write line, entrada de dados com decimal, console.write, digite um número decimal. Agora eu faço a declaração decimal d igual decimal.parse, e aí console.readline, abre, fecha, e aqui. Perfeito. E com isso, CW, aí, eu vou fazer a interpolação, tá?
Número digitado. Nossa, essa cadeira tá me estressando, vou trocar ela essa semana já. Aí, perfeito. Deixa eu salvar isso aqui e vou dar um run. Tá. É dia da semana, segunda-feira. Poderia pegar do sistema também. 34. 88. Aqui digite o número double. 35. E digite o número decimal. Pronto, ele me imprimiu aqui certinho. Não estou com problema algum. Veja bem, agora nós precisamos, eu vou até declarar aqui já aqui em cima, porque nós precisamos fazer com que esses números eles tenham uma limitação de casas decimais após a vírgula. Quando nós falamos de moedas, por exemplo, da parte financeira, normalmente são 2 dígitos após a vírgula, né? Using system.globalization. Aí, nós vamos utilizar já. Quando nós falamos de moeda, valor financeiro, nós utilizamos 2 casas após a vírgula. Mas em questões de engenharia química ou engenharia civil ou na própria computação ou um número mais exato, por exemplo, o número de pi, que é 3.14.15, por aí vai, 9, não sei quanto. Deixa eu até ver se é isso mesmo, é 3.14.15 pin number 3.14.15. Na verdade, o foo dele seria mais ou menos não tem um valor muito específico, tá? Porque ele é um valor gigantesco. Tá? Então, se eu for configurar o número de pi, fica um pouco complicado, porque ele está vindo até no arquivo de texto. Tá? São 10.000 dígitos o número de pi. Então, não vou nem me atrever aqui. Tá? Então, vamos lá. Como eu faço isso? Bom, eu consigo, por exemplo, fazer uma conversão para toString, mas antes disso eu vou fazer assim, ó, cadê dia da semana antes com o int, beleza? O int não precisa, então float o número digitado aqui. Eu vou fazer um ajuste aqui na interpolação. Vou colocar 2 pontos, 0.00, ou se não 0, jogo da velha, tá? Mas não precisa. Vou fazer assim que já resolve o meu problema. Vamos ver como ficou. Segunda-feira, 34, 1.879. Tá? 9. Vou entrar aqui, ele me deu 1.88. Tá? Aqui continua a mesma coisa, porque não fizemos alteração. E aqui também. Agora, vamos supor que, mas tem outra opção? Sim, tem outra opção. Eu vou apagar isso aqui e vou apagar isto aqui. Como é feito? Bom, nós vamos fazer a concatenação, mas nós vamos fazer agora converter a variável para uma string, c.toString. Tá? Aqui dentro nós vamos colocar a quantidade de casas digitais que nós queremos. Por exemplo, eu quero um F4, que são quantidade de casas digitais. Culture info.invariante culture. Se essas porcarias dessa ajuda não ficasse aqui, dava para ver. Culture. Tá, vou fechar aqui. Beleza, então ficou assim, ó. A variável C vai ser convertida para uma string
com 4 casas após a vírgula, tá? Usando o módulo de Culture Info. Deixa eu salvar aqui e vou dar um read data. Bom, vamos lá, entre com o dia da semana, segunda-feira, 34, 1.879, mais um 9, um double 34,5, botar algumas casas. Ó, ele me imprimiu 4 casas após a vírgula. E ele subiu, né? Ele arredonda para cima porque é mais próximo do 9 do que do 7. E aqui continua a mesma coisa porque nós não fizemos nada demais. Beleza. E com o decimal, como é que nós fazemos? Bom, mesma coisa que o float, tá? 0.00. É a mesma coisa, o mesmo tipo de... Como ele está com interpolação, nós usamos esse tipo de delimitação, tá? Existem outros, existe o math.round, né, que ele faz ali ele arredonda para mais ou para menos, dependendo da proximidade. E existe outro também. Eu não vou falar porque esses são os mais básicos e acredito que essa seria a intenção aí da aula. Bom, eu falei sobre ainda sobre o char. Perdão. Deixa eu pegar isto aqui. Fazer assim. Deixa eu fazer legal, padronizar tudo. Tá? Porque é melhor. String. Tá. Beleza. Aí agora eu vou dar um enter aqui. Deixa eu ver como ficou. A string, pessoal, o char, ele seria mais ou menos igual o próprio string, tá? Apenas com um dígito. Aí, ó, console.write entrada de dados com char. Esse aqui vai ser um char, console. Esse aqui é um write line, esse aqui é um write apenas. Entre, digite gênero sexual. Não vem encheção de saco para mim depois desse vídeo não tá falando, porque não tem só 2, tem sim. Aqui colocar um char g igual char parse console readline, tá com o tab ele preenche automático, console.writeline. Você digitou sexual mais char, tá bom? Opa, mais G, desculpem. Aí. Viu? É a mesma coisa que uma string praticamente, só que com um dígito, né? Uma string singular. Segunda-feira, 34, 1.8799, 34 ponto isso aqui, aí 45 ponto isso aqui, olha, ele me arredondou, e male, tá, masculino, male, e aí você digitou a opção, e aqui foi, beleza? Ficou meio longo esse vídeo porque tinha que ser mais detalhadinho, mais explicadinho, beleza? Bom, é isso, pessoal, agradeço a atenção de todos. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ajude o meu canal a crescer aí, né? Se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilhe com quem você conhece, com as pessoas que você conhece. E um abraço a todos, até o próximo vídeo.